As formadoras Karina Rizek, da Escola de Educadores, e Beatriz Ferraz, do Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária, o SEDAC, analisaram 15 matrizes curriculares de língua portuguesa e matemática para o primeiro ano, de redes estaduais e municipais que já implantaram o Fundamental de 9 anos. Nesta entrevista ao editor Arthur Guimarães, Karina Rizek traça um panorama do que elas encontraram nesses documentos. No primeiro trecho, ela afirma que há muitas propostas com metas que estão além da capacidade das crianças, o que mostra, infelizmente, o movimento de antecipar a realidade da antiga primeira série para o novo primeiro ano. O foco é em atividades que visam muito essa aquisição do sistema, é claramente essa perspectiva. Muitas propostas têm como meta aspectos que a gente concebe como muito além das capacidades das crianças. Então, já usar pontuação, que era uma coisa que na educação infantil, nunca se exigiu que a criança ingressasse no ensino fundamental alfabetizada. Essa é uma discussão no Brasil e no mundo bastante interessante. O Brasil não tem essa definição, né? Cabe a cada município decidir suas metas por etapas, decidir o seu currículo. A grande maioria, o foco está nisso, né? São algumas propostas vão além dessa questão da aquisição do código, do tipo pensar numa perspectiva de letramento mesmo, né? Dos comportamentos leitores, de ter prazer com a língua, de se interessar. Tem 3 propostas que eu acho que são as que mais se ocupam de pensar nessa criança, de buscar coisas da educação infantil. É Rio Branco, São Luís e São Paulo. Então, além de uma simples grade curricular, tem módulos, tem livro do professor, tem sequências, tem sugestão de atividade, tem discussão do que é uma rotina, de como se organiza o tempo, de quem é essa criança, né? De tentar mudar, não o currículo apenas, mas o olhar para se entender melhor quem é essa criança, dessa faixa etária, que características ela tem. Tirando essas 3 propostas, as outras 12, digamos assim, elas parecem que tratam todas de uma mesma criança, que não tem especificidade, que não tem muita adaptação local, que não tem muito olhar de quem é essa criança no dia a dia mesmo, né? Uma criança da literatura, uma criança que é aquela criança, a criança é sujeito de direitos, etc e tal, mas que na hora de você ver os objetivos e conteúdos aparece muito pouco. A inspiração é no PCN e não no referencial, né? Porque o PCN é o do ensino fundamental e o referencial é da educação infantil. Neste segundo trecho, Karina Rizek explica onde estão as possíveis falhas do processo como um todo, desde a aprovação da lei até sua implantação em 2010. A mesma questão da gente pensar, a partir da LDB de 96, o que aconteceu um pouco com o ensino fundamental, né? Então a gente lida o tempo inteiro com esse alinhamento, que na verdade é mais um desalinhamento entre as questões políticas e legais e normas da educação e as questões pedagógicas, que nem sempre caminham juntas, né? Então, se a gente pensar na ampliação do ensino fundamental, tudo bem, o Brasil atende quase 100% das crianças de 7 a 14 anos, atende, mas com que qualidade, né? Então, o que acontece com a ampliação do ensino fundamental com a inserção das crianças de 6 anos? Ao invés dos sistemas aproveitarem o tempo que foi dado, né? Foram só 5 anos, né, da lei, para eles ampliarem e discutirem isso com os professores e fazerem uma junção, aproveitarem para discutir a transição e relação entre educação infantil e ensino fundamental. Reorganizar não é o currículo do primeiro ano, né? É tudo. Você tem que mexer com o sistema inteiro e para isso você precisa de equipe quantitativa e qualitativa, que não existe, né? A maioria das nossas escolas no Brasil não tem coordenador pedagógico, que é uma figura fundamental. Você tem um diretor, quando tem, porque às vezes você tem um diretor que se divide em 3 ou 4 escolas, né, que não tem formação para isso, para fazer essa discussão, que imagina se pensa em fazer uma discussão envolvendo os professores, que é uma coisa que a gente viu que na imensa maioria das propostas é de cima para baixo. Você vê que não tem dedo do professor, né? Que tem algumas coisas que elas são muito cruas, elas são retiradas da literatura, do PCN, do documento do MEC, né?
E aí você não tem discussão, não tem adaptação, não tem apropriação, não tem autoria do sistema.